Olá a todos, tudo bem? Me chamo Ângelo e hoje eu vou estar apresentando para vocês o processo industrial de placa de vídeo no simulador Arena. Primeiramente, vamos para o fluxograma para a gente poder entender melhor esse processo. Eu fiz a previsão para uma fábrica funcionando 30 dias por 24 horas. Aqui eu coloquei uma legenda para a gente poder facilitar através de cores. Bom, o primeiro passo vai ser a chegada do wafers. Eu coloquei que eles vão chegar a cada 2 dias de forma exponencial, o que vai ter uma previsão de entrega de 15 wafers no total dos 30 dias. Assim que chegar, vai atribuir a ele uma variável chamada a hora chegada, para a gente poder utilizar no futuro como métrica. Depois dessa atribuição, a gente vai iniciar o processo de cortar o wafer, fazer aquelas mini lâminas, né, para poder fazer os processadores da placa de vídeo. Após fazer esse corte, a gente vai fazer o processo de fotolitografia. Aí nesse fotolitografia eu coloquei uma possibilidade de erro, né? Onde vai ter falha. E quando tiver essa falha, ele vai iniciar um reparo. Ele mesmo vai se realimentar aqui para poder reparar. Aí depois de passar do processo de fotolitografia, a gente vai fazer a divisão, né? Porque é, cada wafer, quando for laminado e tudo e fotografado, cada um vai ter proximamente 200 peças onde a gente vai poder trabalhar. E aqui eu chamei eles de dies. Aí a previsão é que sejam 3.000 dies em 30 dias. Depois disso a gente vai fazer um recorte para obter esse valor. E a gente vai colocar um hold para poder ir para a primeira estação do nosso projeto. Na parte de bind, né? Para poder juntar e segregar tudo certinho. Do hold vai vir para cá. A gente vai ter o primeiro processo de teste. Eu coloquei ele de teste porque, não sei se vocês sabem, mas o funcionamento da placa de vídeo, eles produzem os wafers e de acordo com a quantidade de núcleos válidos é determinado é, o, o poder gráfico deles. Um top de linha, intermediário ou entrada. Quanto mais núcleos ativos, melhor é, mais caro é, e quanto menos núcleos, sai mais barato e chegando ao ponto que não é utilizável, vai para o refúgio e é descartado. Isso aí, eu coloquei um decide para poder escolher aqui aleatoriamente de acordo com porcentagem. Aí, na tendência é sempre manter na intermediária de 45% e o topo de linha sempre vai ser a coisa, uma propriedade menor. E como vocês podem ver aqui, não, isso aqui é uma boa métrica de por que os preços das placas de vídeo são tão dispares entre eles. Por exemplo, digamos uma placa de vídeo de entrada no dia de hoje, ela sai por volta de R$ 2.000. Já uma intermediária é o dobro do preço, né? Vai para uns 4.000, R$ 5.000. Eles, entre aspas, estão próximos, se for comparar com o topo de linha, porque o topo de linha ultrapassa os 15.000, chegando aos R$ 20.000, ou seja, é 10 vezes mais do que o de entrada. E isso de fato se vê aqui, né? 40%, 45% entra para intermediário, 30% para de entrada e o topo de linha fica só com 15%. Essa diferença absurda de porcentagem faz com que os preços sejam tão absurdos. Depois de escolher, de entrar em cada uma delas, né? Vai fazer um batch para poder segmentar em lotes. Eu coloquei o tamanho de 10 para a gente poder ter uma agilidade maior. A gente vai ter, eu coloquei uma previsão de 270 lotes por mês, seriam 2.700 no total, somando as três, e desconsiderando os 10% que deu errado.
Depois do batch vai fazer uma seleção de estação, onde ele vai mandar para três estações de montagens separadas, né? Aí, como eu nem coloquei aqui, ó, cadeia replicada. Vão ser três desse mesmo modelo aqui. Na estação vai ter o separate, para poder desfazer o lote que foi feito ali. Depois do separate, ele vai aguardar os coolers para poder encaixar o cooler nesses processadores. Aí eu coloquei como estoque inicial 100 coolers. Então o primeiro vai ser rapidão e depois, quando for gastando, vai tendo que fazer a reposição de estoque e tudo mais. Inclusive, eu até fiz separado aqui um fluxo auxiliar para reposição dos coolers. Depois de ele é, identificar que o cooler é maior do que zero, ele vai passar por um assign, onde ele vai consumir o estoque, né? Porque aí ele vai não, se realmente é maior do que zero, quanto que é? Aí depois ele vai diminuir um, que é o que ele vai consumir para poder fazer a GPU. Aí ele vai entrar no processo de montagem. Aqui no montagem, a tempo médio seria de 33 minutos. E depois da montagem, ele vai para o live. E depois do live, ele vai fazer um teste final. Seria a validação de tudo. Depois desse teste final, se ele passou, beleza. Mas se ele não passou, ele faz um retrabalho. Eu coloquei ele aqui de forma manual. Eu coloquei ele aqui de forma manual para que um operador consiga consertar fora da linha de montagem. Ele vai fazer o retrabalho. Aí, caso não tiver nenhum problema, ele vai vir para a próxima etapa, que vai ser o root, que ele vai ir para o setor de expedição. No setor de expedição ele vai recordar, vai fazer o recorde, né? Gravar e as informações para poder pegar os lotes e tudo mais, para poder ter as métricas finais. E é, vai fazer um timer interval com aquela primeira variável que a gente colocou lá no começo. Essa aqui, para a gente poder determinar quanto que tempo gastou o sistema e tudo mais. Aí depois disso a gente vai fazer mais um assign para finalizar as variáveis que a gente utilizou e fazer o dispose para fechar o fluxo. Aqui embaixo também coloquei o setup que a gente vai utilizar. Mais para frente eu posso explicar mais sobre isso. Bom, agora no Arena, vou explicar mais ou menos as configurações de cada etapa. Chega os waffles, né? Aqui eu coloquei conforme o fluxograma. Eu coloquei o atributo. Aqui, além da hora da chegada, eu ainda coloquei uma variável, é, seria work in progress, né? Para a gente entender o que está acontecendo no sistema. Inclusive, eu coloquei esse contador que referencia ele, o work in progress. É, vai para a parte de corte. Aqui, todos meus processos seguiram esse mesmo formato de 6 daily release, para ele mesmo já poder fazer essa configuração. E coloquei também como tempo de triangular. A maioria eu coloquei horas, que é o tempo que vai demorar para fazer a ação. Aqui na fotografia é a mesma coisa, mesmo raciocínio. Todos eles, tá vendo? Mesma coisa. O único que tem diferença, eu vou explicar mais pra frente, é esse aqui da montagem, que eu usei expressão. Voltando aqui, nesse separate, eu coloquei para ele poder fazer a separação para
de 1 para 200. Aí no caso o original mais 199, né? Aí as duas estão ligadas, tanto o original quanto as duplicatas. Isso aqui é só para fazer a referência do corte que teve. Aqui no Shapes eu fiz a associação para a gente contar no Work in Progress o valor que tem, né? Agora são 200. Aí eu também coloquei um recorde para poder salvar no DAIs produzidos, para a gente ter essa informação lá no relatório. Após isso ele vai pro root, aqui configuração básica. Esse aqui já vai para a parte do teste elétrico, a mesma configuração do outro. Aqui faz a divisão, né? O de site, ele vai por Anyway by Chains. Coloquei 15, 45 e 30, para aquelas configurações que eu expliquei mais cedo. Aí na porcentagem 15, que seria de menor valor, seria o topo, né? Seria topo de linha. Aí a de 45 seria intermediária e a de 30 seria de entrada. Eles vão ser divididos aqui e o restante vai como refúgio para o descarte. Eu coloquei aqui um dispose como lixo, seria um descarte ou uma reciclagem, poderia colocar qualquer nome aqui. Depois de passar por essa etapa, ele vai para o branch, eu coloquei como 10. Eu tinha testado como 50, ele estava demorando bastante para poder juntar os 50, então eu coloquei como 10 para ficar mais rápido. É, Passando para cá, ele vai pro é, Picket, Pick Station, Pick Station exatamente. Ele vai escolher entre as três montadoras, é, as que tiver livres, né, na situação. Assim que ele chegar aqui, ele já vai fazer a mesma, tá tudo duplicado, como mostrei lá. Aqui eu também coloquei um display para a gente ver a questão dos coolers, quantos que tem à disposição para colocar na placa de vídeo. Aí aqui na separação básico, né? Só para o lote que estava agrupado, a gente desagrupa aqui. Aí a gente vai aguardar o cooler para chegar com essa condição. Assim que chegar, a gente vai subtrair ele, né? Para gastar ele. Senão ele vai ficar sempre somando infinito aqui. Então, assim que for fazer a montagem, já vai gastar um cooler. Já vai decrementar dali do contador. Aí vai partir da montagem. Agora sim, vai para a parte da inspeção, que o processo é diferente. Aqui a gente vai utilizar o a tier 1, a tier 2 e a tier 3, que foram as variáveis que eu setei aqui. Eu atribuí a tier 1, a tier 2 e a tier 3 para cada um dos topo, intermediário e entrada. E essa separação fica salva e a gente vai utilizar ela aqui na montagem. Aqui ela é, eu coloquei em forma de expressão para cada tipo de placa de vídeo demorar um tempo diferente. Também seria no formato triangular, de 12, 15, 30 seria o do topo, que tem componentes maiores, então a montagem é mais rápida. Intermediária um pouquinho mais lenta e a de entrada seria mais demorada. Seria esse raciocínio, onde aqui mesmo ele já separa em tudo. Aí todos os três estão desse mesmo formato. Após isso ele vai enviar para o teste, né? Para a estação de teste. Da estação de teste, ele vai fazer o teste final, padrão. Aí, se vai fazer o DSI, né? Se der errado, ele vai fazer o retrabalho, que nem eu tinha falado antes. E se tiver dado certo, ele envia para a expedição. Da expedição, ele vai vir para. Vai fazer
o cálculo, né? O time interval da hora de chegada até o tempo de agora. Aí ele vai calcular o tempo que demorou desde a chegada até aqui. Isso aí nós vamos conseguir ver no relatório. E aqui eu coloquei um recorde só para contar a quantidade de lote que foi produzido. Aqui foi só uma sign para poder resetar tudo, né? Para decrementar o work in progress e os lojas de produção e tudo mais. E a gente coloca, tem uma contagem, né? A produção do topo, já em entrada. E o disposto final, que seria a expedição entregar para o cliente ou para a empresa. Agora vamos para a parte de simulação. Bom, a simulação, vamos só ver a questão do setup, como ficou definido. Coloquei para fazer 10 repetições para a gente ter uma média melhor. Eu coloquei para ele ter uma perda de aquecimento de 2 horas, que foi o período que ele precisa para poder estabilizar, né? Eu coloquei lá, que nem a gente falou, 30 dias por 24 horas por dia. Vamos agora iniciar a simulação. Opa, vamos começar do zero. Devagarzinho. Aí começa a chegar, já começa a contar aqui que já passou direto. Foi bem rápido essas duas partes aqui. Aí ele vai ficar na rota de para poder ir pro teste, né? Vamos aumentar aqui a velocidade um pouquinho até chegar aqui. Você pode ver lá, já produziu 130 dos dias. Aí, vamos devagar agora. A gente chega nos 200, ele vai e passa para a próxima etapa. Aqui ele vai aguardar, fazer os testes elétricos. É um processo realmente demorado. E assim que se fazer o teste elétrico, ele vai passar para o DSide e vai decidir o nível de cada um. Vou aumentar aqui só para ver. Aí, opa. Aí ele vai em Decide e já vai vir pro seu cada nível, né? Aleatoriedade e vai determinar cada nível aqui. Aí vai aguardar juntar 10. Dá pra ver aqui embaixo. Assim que juntar 10 ele passa pro próximo. Aí já passa pro outro. Aí passou só um porque ele juntou como estoque, né? Aí depois. Aí ele já veio pra cá, a gente conseguiu acompanhar. Já vem pra cá na montadora. É, como pode ver aqui já tem um que foi o que passou mais cedo. Aí ó, ele passando aqui em cima agora. E conforme ele for montando, ele vai diminuindo. Aqui tava 100, agora tá 95. Esperar mais um aí chegar. Pra vocês verem a diferença aí. Passou mais um, 94. Aí assim que finaliza a montagem, ele vai pro teste. Aqui ele já tá fazendo o teste final. Aí ele decide. Se der tudo certo, vai pra expedição. Senão ele faz o retrabalho e volta pro teste. E depois vai pra expedição novamente. Agora vamos rodar aqui no máximo para poder ter o resultado. Aqui tá várias opções. Vamos rodar aqui. Informação interessante aqui para a gente ter os counter, né? Aqui a gente consegue ver o tanto que foi produzido de DAIs 2820 e obviamente como um teste de aplicação seria entender, né, se todos os registros que foram produzidos estão realmente sendo produzidos nos outros contadores, né? Aí se a gente soma o de nível de entrada,
o intermediário, o refúgio e o topo, esse valor chega próximo a 2.820. Então, está funcionando 100%. Eu também coloquei aqui no final, nessa parte verdinha aqui, o lote de GPU produzidos. Como seria, cada lote é 10, acaba que fica com 2.500 placas aproximadamente, que é próximo do valor que foi produzido de DAIs, descontando o refúgio, né? É, aí, isso é uma outra métrica interessante, foi que o tempo médio para produzir a placa de vídeo foi de 13 horas. Isso aqui a gente consegue melhorar, a gente inclusive já melhorei bastante com várias análises que eu fiz, e eu deixei até uma pra gente fazer aqui no vídeo. A gente pode vir aqui, por exemplo, na fila é, de tempo, na verdade. Aqui, tempo esperando. E consegue ver aqui que a média de tempo está bem pouquinha. Tudo 0.3, 0.00006, até chegar tanto no lote dos chips e também no teste elétrico. Como a gente vê aqui é 2, então é muitas vezes maior do que o outro. Esse 2 representa horas, né? Então está levando 2 horas no teste elétrico. Então se a gente utilizar, dobrar a quantidade, né, de, do, desse equipamento, provavelmente vai melhorar em muito esse tempo. É, coisas que não vai acontecer em outros, por exemplo, o teste final que está quase 1 hora, sabe? Então é um teste válido de a gente fazer. Bora lá, fazer essa validação. No teste elétrico aqui, vamos para a simulação, né? Muita gente viria aqui e mudaria a quantidade, mas isso aqui está errado. De maneira certa, a gente vinha aqui em Resource. Cadê? No Basic aqui. Na parte de Resource, aí a gente consegue ver aqui, ó, o testador. A gente consegue dobrar aqui, ó, já está em 2. Você pode colocar em 3, por exemplo. Agora vamos voltar lá. Que na verdade é testadora. Confundi. Vamos lá. Esse mesmo, testadora. Vamos colocar como 3. E agora vamos fazer rodar a simulação de novo. Aí vamos lá. Aí como a gente pode ver, já diminuiu bastante, ó. Diminuiu quase pela metade o teste elétrico. De 12, 2 e pouco foi para 1,5. Então a gente pode ver que também não é questão somente da quantidade de capacidade. A gente teria que melhorar a eficiência desse equipamento. Aí sim, ele faria um resultado bem mais é, benéfico para o nosso sistema. A gente vê aqui, nem chegou a mudar a questão de horas. Então realmente teria que ser uma mudança na eficiência do equipamento. Só aumentar a quantidade não vai afetar o desempenho da fábrica de produção. Aí, pontos que a gente pode melhorar nesse sistema, questão de lógica, né? A gente poderia fazer esse retrabalho, ao invés de ser manual, ser integrado a estação de montagem, né? Fazer o ciclo de volta para cá. Outras melhorias a gente poderia adicionar mais peças, né? Aqui foi somente o processador e o cooler,
nós poderia colocar as memórias de GPU, né, e tudo mais, no próprio os sockets e tudo mais. É, outras melhorias também a gente poderia fazer a questão de animação, né, no, do produto mudando no decorrer é, do fluxo e tudo mais. Isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.